Saudações, heróis despertos! Hoje vamos falar sobre um livro chamado O Rei do Inverno. Ele é o livro 1 da trilogia chamada As Crônicas de Arthur. Arthur, sim, é esse mesmo que você está pensando. É aquele portador da Excalibur, aquele que tem um conselheiro chamado Merlin, o mago Merlin. E tem a Távola Redonda, os 12 Cavaleiros, Lancelot é um deles, Camelot, Avalon, tudo isso tem aqui nesse livro. Mas nós vamos ver de uma forma especial. Vai ter spoiler, então se você não quer receber nenhum spoiler, vá ler o livro. Mas se você não quiser, também pode ficar tranquilo, porque tudo que a gente falar é tanto conteúdo que tem aqui que não vai comprometer a história do livro, tá bom? Então nós vamos também analisar esse livro de um jeito que a gente possa tirar aquilo que é de bom para nós mesmos, para nossa vida, para nossa realidade, tá bom? E eu vou começar falando sobre o autor chamado Bernard Cornwell. Bernard Cornwell é muito interessante porque ele faz um paralelo, ele quer contar a sua história, a sua versão de Arthur, o Arthur lendário, o Arthur da ficção que nós conhecemos, com dragões, donzelas, enfim, mas ele quer trazer a realidade da época, a história real que os arqueólogos, os documentos da época poderiam trazer. Então, para a gente ter uma ideia disso tudo, nós somos inseridos, nós somos transportados para os séculos 5 e 6, ali na Inglaterra, no país de Gales, Irlanda, França, que na época eram chamados de outros nomes, né? Esses lugares eram chamados de outros nomes. Por exemplo, o sul da Inglaterra era chamado de Britânia, é o sudoeste, enquanto que o noroeste da França, eles só eram separados pelo Canal da Mancha, era chamado de Bretanha. Eles eram muito próximos em cultura. Acima tinha Powys, que virou depois país de Gales, mais em cima é a Escócia, mas está separado pela muralha de Adriano, por Roma, e do outro lado tinha a Irlanda. A Irlanda também fazia parte daqueles povos que hoje nós conhecemos como cultura celta. Então, se você não conhece a cultura celta, dá uma pesquisadinha aí na internet, procura músicas celtas, que é bem interessante. E nós temos, por outro lado, os anglo-saxões, que eram na época os germânicos. Eles invadiam os outros povos. Não se sabe ao certo se era por conta da precariedade do clima da onde eles viviam ou se é por conta do declínio de Roma, né? Que nessa época, no século VI, Roma vai perdendo território, eles foram obrigados a recuar e aí vem esse povo germânico chamado anglo-saxões que vai invadindo. Eram os ditos bárbaros pelos romanos, né? Então é lógico que tem muitos povos. Anglo era um povo, saxão era outro povo, e quando eles se juntaram viraram os anglo-saxões. Na época eles eram conhecidos apenas como saxões. Também o autor nos insere nessa idade das trevas, né? Começa mais ou menos nessa época, se estende por quase 1000 anos, né? É considerado uma idade das trevas por conta do desenvolvimento humano que é bem precário. A ciência, a própria história, como que a humanidade se desenvolveu é bem precária. Quando Roma sai, os bretões ficam ali por si só. Eles tinham que reorganizar o seu povo. Então começam muitas rupturas culturais. Eles não conseguem conviver em harmonia, começam a brigar entre eles. Embora tinham os anglo-saxões invadindo, eles tinham que se virar ali. E tinha o cristianismo que estava em ascensão. Roma sai, mas o cristianismo continua. O cristianismo, embora meio que parcialmente eles viviam pacificamente, eles tinham um certo conflito com o druidismo, que estava em declínio na época, que era uma religião muito ligada à natureza, muito ligada à imortalidade da alma e ligada também à comunicação com os mortos. Então, se nós pudéssemos imaginar um Arthur que vivia naquela época, ele teria que ser condizente a esse histórico, a essa época. As suas atitudes, as suas ações tinham que ser condizentes.
Porém, o autor não tira aquela nobreza que a gente ouve nos contos sobre Arthur hoje em dia, com os dragões, donzelas, monstros, magias. Ele não tira essa nobreza, ele deixa, e é muito interessante, ele consegue colocar a Arthur daquela época com uma nobreza de coração. Se nós pudéssemos imaginar Merlin seria um druida dessa religião, o druidismo. Um druida era um conselheiro espiritual dos reis feudais da época. Ele era muito temido pelo povo, ou por conta da sua autoridade, ou por conta da superstição da época, que ainda era muito inata do povo. Ele usava muitos recursos da natureza para criar ilusões, mas nada mais era do que alguns truques ali que ele usava dos recursos mesmo da natureza, ou para aumentar o seu prestígio espiritual, ou para atender realmente às vontades dos deuses, que era da onde ele retirava as profecias para ajudar os reis da época. Se nós pudéssemos fazer um exercício de como seriam as guerras daquela época, Bernard Cornwell elucida muito bem isso, porque ele descreve as batalhas com parede de escudos e lança contra parede de escudos e lanças. Quando eles se encontravam, eles tinham que tomar coragem para enfrentar aquela parede de escudo à sua frente. Eles ficavam por horas se analisando até que alguém tomasse coragem e fosse para cima. E o líder das batalhas tinha que ficar, de algum modo, incitando a coragem. Eles tinham que convencer os seus guerreiros a enfrentar aquela parede de escudos. Então era muito interessante isso, ele colocar isso, essa visão real da batalha, né? Quando nós pegamos os escritos de Gildas, que era um escritor, historiador, clérigo, cristão, celta da época do século VI, ele fala dessa batalha, dessa invasão dos anglo-saxões, dos saxões, né? E como que os bretões se defendiam, e fala da vitória dos bretões sobre os saxões, mas ele não cita Arthur em nenhum momento, muito provavelmente porque ele era cristão e na época tinha aquela ideia de que você tinha que tirar recursos financeiros da igreja para você poder financiar uma guerra. Então, se existiu, muito provavelmente ele não gostava de Arthur. Mas é muito curioso para os historiadores que existiu um crescimento de crianças registradas com o nome de Arthur na época, mas os historiadores são incisivos. Isso não é prova de que Arthur realmente existiu. Isso a gente encontra no fim do livro do Rei do Inverno, escrito pelo próprio autor Bernard Cornwell, né? Um outro historiador chamado Nennius, 200 anos depois, no século VIII, depois de Gildas e da suposta época de Arthur, cita Arthur sim com mais propriedade e de modo mais significativo. Mas ele chama Arthur de Dux Bellorum, que significa líder das batalhas, mas nunca o cita como rei. É muito interessante ver esses historiadores da época. Mas o ponto crucial para os historiadores é que Nennius estava 200 anos depois da suposta existência de Arthur. Mas quando nós vamos para o livro mesmo, nós conhecemos o narrador da história, Dervel Caderne, sim, se pronuncia Dervel, embora se escreva Derfel, e ele descreve Arthur porque ele é uma das pessoas que fica encantada com a presença de Arthur, né? Quando ele cita, por exemplo, Arthur como um guerreiro, ele é um guerreiro habilidoso, cruel no campo de batalha, duro, sabe matar quando é preciso. Ele é um estrategista porque ele usa o terreno, ele sabe liderar, ele sabe usar a cavalaria na hora que tem que usar, sabe usar ataques surpresas. Ele é firme nessas decisões, ele é habilidoso, enfim, ele é excelente no campo de batalha, que esse Dervel vai conhecendo ao longo do livro. Mas ele, como político, ele é um tanto impaciente, ele tem uma decisão de ferro, ele sabe o que quer, e ele é idealista, porque ele quer a paz realmente. Ele, com as pessoas, aí é que entra onde nós, aqui do Herói que Existe Nós, queríamos chegar. É assim, ele tinha uma verdadeira gentileza estampada no rosto. Quem chegava perto dele tinha confiança nele à primeira vista. É muito interessante. O olhar dele era um olhar com humor maroto.
As pessoas, quando chegavam perto dele, se entusiasmavam, ficavam de fato mais sorridentes. E quando ele saía, as pessoas voltavam à sua monotonia habitual, né? Mas ele tinha um contraponto aí, que era a sua paixão. Ele conhece uma mulher chamada Guinevere, era uma ruiva muito bonita, e ele fica completamente obcecado por ela. Tanto que é nessa hora que ele fura com algumas convenções políticas, que era casar com uma outra mulher para unir os reinos, e a sua paixão causa morte aos seus contemporâneos, aos seus guerreiros e todo aquele cenário. E que isso vai em contraponto ao seu idealismo. Embora utópico para a época, que era violenta, vai em contraponto ao seu idealismo de paz. Mas tem uma coisa muito interessante que o autor descreve no livro, que é uma descrição sobre Arthur. Ele diz assim: Arthur tinha um interesse genuíno pelas pessoas e óbvia benevolência. Essa frase eu achei muito interessante, um interesse genuíno pelas pessoas. Se pudéssemos descrever Merlin dentro desse contexto, olha só, aí vai também em contrapartida, vai em oposição ao que nós vimos de Arthur, porque ele com as pessoas, ele era malicioso, enganador, sua presença era perturbadora, enquanto de Arthur alegrava as pessoas. Embora todo mundo se sentia magnetizado pela presença de Arthur, todo mundo se sentia magnetizado com a presença de Merlin, mas era de um jeito perturbador. Ele apequenava e denegria as pessoas. Ele adorava o fingimento e os disfarces. Um de seus disfarces era se fingir de velho e de frágil. Embora Dervel descreve Merlin como, embora a sua aparência seja de velho, de idade avançada, ele tinha a habilidade de um jovem. Ele também aparentava ter pouco amor pelas pessoas, mas as poucas pessoas que ele tinha, que supostamente tinha amor, era Dervel, Arthur, Nimue, que era a sua amante da época, né? Como político, ele era esse druida conselheiro dos reis feudais da época. Ele era temido pelas pessoas porque ele evocava pragas quando alguém lhe contrariava. Ele usava os recursos da natureza para enganar as pessoas, para criar ilusões, embora ali seja apenas um truque mesmo, que ele usava dos recursos da natureza. Ele tinha que colocar a sabedoria acima de tudo. Mesmo que ele não tivesse a sabedoria, ele tinha que fingir ser sábio, embora ele fosse muito sábio, né? O mais confiante, o mais enganador, o mais malicioso, ganhava mais prestígio espiritual. Era assim que o druida sobrevivia. Só que é muito estranho, apesar da época violenta e ele ter que se virar, que era mais como um instinto de sobrevivência, ainda mais porque ele era um político também, era um instinto de sobrevivência. Só que era muito curioso porque ele ainda se divertia com isso e fazia isso quase que intuitivamente. Ele estava completamente inserido no seu papel e na época em que ele vivia. Ele era um verdadeiro mago, e como o próprio Dervel descreve, uma das suas frases era: o destino é inexorável. O destino, traduzindo, era cruel, ele é como é, então a gente tinha que se virar. Mas, no fundo, ele tinha as melhores intenções. Ele era absolutamente sábio, sim, e ele sabia ler a parte secreta do coração das pessoas. Ele lutava secretamente pelos bretões, lutava também por aqueles que sabia que lutavam pelo coletivo. Arthur era um deles. Ele também lutava pelos 13 tesouros da Britânia, que seria supostamente para restaurar o país e para libertar os bretões dos saxões. E esse autor é muito incrível porque ele cria os seus personagens com várias camadas de personalidade. E nós podemos sim tirar daí e buscar o que há de melhor em nós.
Arthur, por exemplo, ele era nobre de coração e ele tinha um interesse genuíno pelas pessoas. Essa palavra marcou mesmo. Só que, por outro lado, ele tinha aquela imaturidade, aquela paixão sem medida. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque paixão é obsessão, é diferente de amor. A paixão, ela encontra uma prisão porque nós ficamos obcecados e ela solicita benefícios apenas a si mesmo. O próprio Arthur comete esse erro porque ele quer tanto a Guinevere que é esse benefício a si próprio que ele prejudica toda uma nação, ali todos os bretões que estavam em conflitos entre si. Por outro lado, o amor liberta e é genuíno coração que trabalha para servir. Essa ideia do Arthur, quando ele se arrepende, quando ele reconhece os seus erros e se arrepende, ele tenta consertar de todas as formas para que a Britânia se restaure. E é muito interessante, porque nessa hora é o amor agindo de verdade, porque o amor trabalha para servir, trabalha pelo coletivo. E como Arthur reconhece os seus erros e ele se arrepende, mas ele não se rebaixa, é porque ele é um homem íntegro. Ele sabe carregar a si mesmo com dignidade, mesmo depois dos erros e dos equívocos, né? Merlin, por outro lado, sabe o que quer. A sua sabedoria é usada para concluir os seus objetivos a qualquer custo. A sua palavra parecia agressiva e indiferente com as pessoas, mas era para dar o tom de enigmático. A sua inteligência era a sua arma e Merlin usava isso com maestria. Só que tem uma linha muito tênue aí, porque ele pode transformar, nós poderíamos transformar a inteligência, a confiança excessiva em arrogância. O Merlin, muito embora fosse uma necessidade, ele parecia arrogante de verdade. E o que nós podemos tirar daí é que, embora Arthur não haja com a generosidade excessiva e Merlin não haja com confiança excessiva dentro daquilo que era necessidade, né? Nós podemos tirar uma lição de Aristóteles, que é o da justa medida. Nem excesso nem escassez para nossa generosidade, nem excesso nem escassez para nossa confiança, e sim discernimento para construir virtudes que temos dentro das nossas múltiplas camadas. Nós somos sim complexos e fantásticos. Podemos também sermos íntegros e completos dentro do nosso campo de imperfeições, desde que saibamos olhar como esses heróis que tanto nos inspiram e reconhecer que nós também temos múltiplas camadas de virtudes para desenvolver. Tá bom, gente? Então é isso aí. Ficamos com mais um episódio do Herói que Existe em Nós. Muito obrigado.